Isso que acabou de acontecer é tão sério, é tão bombástico, que eu vou tentar nem dar opinião. Porque, sinceramente, de certa forma é triste ver o que está acontecendo com o Brasil. A maneira como o Brasil agora é visto como país violador de direitos humanos e que na Suprema Corte tem um super violador, um supremo violador de direitos humanos. Se você não está sabendo, vai saber agora. Olha isso daqui. O governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Essas sanções financeiras na qual ele está falando é a Magnitsky. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com lei Magnitsky usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que violam direitos humanos. Eu acho que aqui a Globo esqueceu de colocar, né? Econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. Essa pena, como vocês sabem, essa punição, essa sanção, foi primeiramente aplicada ao Alexandre de Moraes. Bom, constatou-se que o Alexandre de Moraes, a fonte de renda dele não é necessariamente o salário como ministro do STF, mas os proventos, né, a renda do escritório de advocacia, no qual ele é dono junto com a esposa dele, esqueci o nome dela, Viviane. Viviane. E aí, a interpretação do governo americano é que o Alexandre de Moraes estava usando esse escritório de advocatício e a mulher dele para continuar com acesso às contas, ao sistema financeiro, o que é uma sanção. Então, se ele está sancionado, ele não poderia ter isso. Resultado foi esse aqui, ó. O governo Donald Trump inclui a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, na lista dos sancionados junto com o marido. A punição foi estendida a ela depois de bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família. Olha, isso aqui não é verdade, porque a sanção jamais acontece sem provas documentais. Até porque se a pessoa depois for recorrer para se defender, o governo, né, o Departamento de Estado tem que apresentar provas documentais, né, de que realmente, olha, ele estava burlando a sanção através dessa forma e por isso a sanção foi estendida. A inclusão foi feita durante a viagem do presidente Lula, que é a pior parte. O Lula está nos Estados Unidos agora, ele está em Nova York para participar da ONU. E a tendência é que Lula responda ao Trump durante o discurso no debate da Assembleia. Nessa terça-feira, o Brasil é o primeiro a falar segundo. Então vai ter um quebra-pau ali. O que você acha, hein? Lula vai falar em primeiro lugar, depois vai falar o Donald Trump. Aí tá, ela é sócia no escritório de advocacia e uma das donas, juntos com os filhos, do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, uma entidade da família fundada por Moraes no ano de 2000, mas depois repassada ao controle da família. O instituto é proprietário de 11 imóveis, sendo um deles a residência de Moraes em São Paulo. Em agosto, o deputado Eduardo Bolsonaro disse à Folha que havia passado a percepção ao governo Trump de que sancionar Moraes sem incluir Viviane seria contraproducente. Ele a descreveu, na época, como o braço financeiro do magistrado do STF. A motivação seria que parte do rendimento do casal é fruto da atuação dela como deputada. Isso pode ocorrer como... Bom, resumindo, mas parece que não é só isso. Eu fui ver aqui, porque normalmente quem tem informações de dentro do que está acontecendo é o Paulo Figueiredo. Então eu fui no perfil do Paulo Figueiredo, vou aumentar aqui, eu fui no perfil dele para dar uma olhada em um detalhe, que é esse aqui, aí vamos lá. E ele colocou isso aqui, ó. A postagem que ele colocou por último, mas não está aparecendo por quê, porcaria? Está aqui, ó. Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou. Shana Tovar, não sei o que significa isso. O Lex, que é o Instituto de Estudos Jurídicos do Alexandre de Moraes, no qual o Alexandre de Moraes aparentemente colocou todo o patrimônio dele, também foi sancionada. Aqui, ó. Aqui, ó. Exclusivo, escritório de advocacia Barsi de Moraes, acabou de sair essa aqui, ó, também foi sancionado pela Magnitsky. Rapaz do céu. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui acabou de sair, gente. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje. Mesmo sem aparecer nominalmente na lista, isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes foi sancionada sob a Global Magnitsky. Detém mais de 50% do escritório. Pela chamada 50% Rule do OFAC, qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. O Tesouro dos Estados Unidos explica claramente: qualquer entidade possuída ou agregada direto e indiretamente em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em bens de tal entidade são bloqueados independentemente da quantidade estar ou não na lista da OFAC.
Como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanção. Puta que pariu. Eu vou até parar o vídeo aqui agora. Cara, essa bomba apareceu, foi postada enquanto eu tô gravando o vídeo. Então, peraí, é o Moraes, é a Viviane, é o Instituto Lex e o Escritório de Advocacia do Moraes. Tá tudo sancionado. Minha Nossa Senhora. Será que é esse o futuro dos outros ministros da Suprema Corte, caso eles continuem avançando nessa sanha totalitária de perseguição da direita, de condenação de pessoas inocentes, de julgamentos ilegais e de inquéritos ilegais? Só o futuro nos dirá.